Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje daremos continuidade à resolução de questões para o concurso nacional unificado. Analisaremos o direito administrativo neste tópico aqui, serviços públicos. E estamos tratando do bloco 8, ok? Mas antes de começar, galera, alguns recados. Se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. Além disso, estendo o convite para que você se torne membro do canal por R$ 4,99 mensais e assim terá acesso a vídeos exclusivos. Inclusive, a parte teórica deste ponto de serviços públicos está disponível aos membros. E por fim, deixaremos no primeiro comentário fixado duas playlists. Uma da parte teórica, de noções de direito para o CNU, e a outra playlist contém questões da banca Sesgran-Rio, ok? Então você pode revisar através da teoria ou através de questões. Basta acessar estas duas playlists do primeiro comentário fixado. Bom, recados dados, agora sim, vamos às questões. Pessoal, os 3 itens iniciais são de outras organizadoras, simplesmente porque a Sesgran-Rio não tem muitos itens deste ponto, da parte de classificação e conceito de serviços públicos, ok? Mas veremos neste vídeo também, veremos questões da Sesgran-Rio. Começando então com o primeiro item, objetiva concursos. De acordo com Di Pietro, que é uma doutrinadora, uma grande estudiosa do direito administrativo, são os elementos que compõem a definição de serviços públicos. Letra A, subjetivo, material e formal. Letra B, subjetivo, orgânico e funcional. Letra C, objetivo, orgânico e funcional. E letra D, objetivo, material e formal. Galera, 5 segundinhos, eu peço por gentileza que você pause o vídeo e na sequência voltaremos com uma rápida revisão do que já analisamos na parte teórica, que está disponível aos membros, e posteriormente com o gabarito. 5 segundos. Vamos lá. Esta questão pede os elementos que definem serviços públicos. A definição de serviços públicos não é a temática das mais simples. Inclusive, temos algumas divergências neste ponto. Sendo assim, alguns elementos foram criados para que a definição desta temática fosse possível. Mas antes dos elementos, vamos observar esta ideia geral. Serviços públicos seriam uma atividade material ampliativa e que traz e que gera uma comodidade para satisfazer as necessidades coletivas. É uma atividade material porque o titular do serviço público, o titular, que é o Estado, coloca a mão na massa e amplia a prestação de uma atividade. Esta atividade trará um benefício, uma comodidade, satisfazendo as necessidades da coletividade. Por exemplo, transporte público. Estamos diante de uma atividade material que amplia os benefícios do particular, trazendo uma comodidade e satisfaz também as necessidades da coletividade, certo? Mas a questão está pedindo os elementos definidores de serviço público. Na aula teórica, vimos este mapa mental. São critérios ou elementos definidores do conceito de serviços públicos estes daqui, Elemento subjetivo, elemento material ou objetivo e elemento formal. A definição de cada elemento veremos no próximo item, até para não dar spoiler para a próxima questão. Mas percebam, temos 3 elementos: subjetivo, material ou objetivo e elemento
formal. A questão está pedindo apenas os elementos ou critérios. A letra A fala elemento subjetivo, beleza, elemento material, legal, e elemento formal. Perfeito, foi o que analisamos neste ponto aqui. Então, o gabarito é letra A. Vamos ver o erro dos outros itens. Letra B. Elemento subjetivo, beleza. Orgânico e funcional, não. Letra C. Objetivo não. Orgânico e funcional, também não. Letra D. Objetivo não, é subjetivo. Material ok. E formal ok. Com isso, o gabarito ficou letra A de aprovado. Mas vamos agora para a questão 2 e aprofundaremos estes elementos. Bora lá. Questão 2 também é da banca objetiva. De acordo com Di Pietro, é uma tarefa complexa definir o serviço público, visto que alguns doutrinadores adotam conceito amplo e outros preferem um conceito restrito. Nas duas hipóteses, combinam-se, em geral, 3 elementos para sua definição. Sobre esses elementos, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, e após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então eu peço para que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e na sequência voltaremos com um aprofundamento deste ponto tratando dos elementos, certo? Então 5 segundinhos e já voltamos. Bom, vamos lá. Já conhecemos os 3 elementos. Vimos na questão anterior, elemento subjetivo, material ou objetivo e elemento formal. Agora precisamos definir cada um destes critérios ou elementos. Pois bem, o critério subjetivo, neste critério, vamos identificar os sujeitos, quem é responsável pela prestação do serviço público. Temos o seguinte: o serviço público será prestado pelo Estado, pelo poder público. E esta prestação pode ser feita diretamente pelo próprio Estado, por exemplo, através da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou ainda, pessoal, o serviço público pode ser delegado a um particular. Poderemos ter a delegação, o repasse do serviço, para que o particular, uma estrutura diversa da administração, realize a prestação da atividade. Então, gravem isso. Critério ou elemento subjetivo. Serviço público será prestado pelo Estado, diretamente ou através de um repasse que o Estado fará para um particular. E este repasse, esta delegação, pode ser realizada através do instrumento da concessão, permissão e temos também por aqui a ideia da autorização. Veremos com detalhes mais à frente, tá? Por enquanto, o que eu preciso é que você saiba este ponto. Serviço público será prestado pelo Estado, diretamente ou através de uma delegação que será feita ao particular, via concessão, permissão ou autorização. Este é o elemento subjetivo. Identificamos os sujeitos, os responsáveis pela prestação do serviço público. Temos ainda o elemento material ou objetivo. Por aqui, pessoal, o nome ajuda, né? Elemento objetivo. Qual o objetivo da prestação do serviço público? O objetivo é satisfazer, é a satisfação das necessidades da coletividade. Portanto, elemento material ou objetivo visa satisfazer as necessidades da coletividade, certo? E temos ainda o elemento formal, que nos diz que os serviços públicos serão definidos pelo Estado, através de uma lei. Então, é o Estado, através de uma lei, que vai nos dizer o que é serviço público. E esta definição varia no tempo e no espaço. Ou seja, o que é serviço público hoje pode não ser amanhã, certo?
E ainda no elemento formal, temos que serviço público será prestado em regime predominantemente de direito público. Em outras palavras, o Estado está nesta relação, ele é titular do serviço público e atua em posição de superioridade, possuindo algumas prerrogativas. Maravilha? Esta é a ideia dos critérios ou elementos: subjetivo, material ou objetivo e critério ou elemento formal. Vamos aos itens, pessoal. O item 1 nos traz o elemento material ou objetivo. De acordo com este elemento, o serviço público é aquele que visa satisfazer as necessidades da coletividade. Então, atividades de interesse coletivo. Vamos preencher aqui, com o número 1. O item 2 nos traz elemento subjetivo. Vamos analisar aqui os sujeitos, como a atividade é prestada. E vimos que o serviço público é prestado pelo Estado. Então, temos a presença do Estado. Vamos preencher com o item 2 por aqui. E, por fim, temos o elemento formal. Temos um procedimento, um regime predominantemente de direito público. Exatamente, foi o que analisamos aqui. Com isso, a sequência ficou 1, 2 e 3, tá? Sequência 1, 2 e 3. E o gabarito é letra A de aprovado. Avançando, questão 3 agora. Os serviços públicos em que não é possível determinar a quantidade utilizada por cada cidadão individualmente, como a iluminação pública, por exemplo, são denominados de: letra A, próprios; letra B, uti singuli; letra C, uti universi; letra D, dominicais; e letra E, impróprios. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá. Esta questão traz a ideia de classificação dos serviços públicos. Os serviços públicos podem ser classificados em serviços públicos gerais, coletivos ou uti universi, todas expressões sinônimas, ou ainda serviços públicos individuais, singulares ou uti singuli. Começando com esta primeira classificação. Serviços públicos gerais, coletivos ou uti universi são aqueles não individualizados, com destinatários não individualizados. Não iremos conseguir mensurar, então eles não são mensuráveis, não conseguiremos mensurar, aferir, quanto cada um dos usuários utilizou no caso concreto. Por exemplo, serviço de iluminação e segurança pública. Galera, não vamos conseguir, imagine que isso aqui, é um poste, tá? Faça esse esforço por aí. E aqui temos uma rodovia, uma rua, enfim, tá? Este serviço de iluminação não conseguimos mensurar no caso concreto quanto cada um dos usuários utilizou, certo? Então é por isso que falamos que este é um serviço coletivo, geral ou uti universi. Não conseguimos aferir, mensurar caso a caso. Portanto, é um serviço não individualizado. Temos a mesma ideia no calçamento. Não iremos mensurar, não poderemos aferir quanto cada um dos usuários utilizou daquele calçamento. Por isso, são serviços gerais, coletivos ou uti universi. Na outra ponta, encontramos os serviços individuais, singulares ou uti singuli. Aqui é diferente. Os destinatários são individualizados, ou seja, conseguiremos mensurar quanto cada um dos usuários utilizou daquele serviço público. Por exemplo, telefonia, transporte coletivo. Então, este cidadão comprou um bilhete. Temos aqui, a possibilidade de mensurar. Serviço de energia elétrica e assim por diante.
Portanto, estas são as duas classificações. Serviços gerais, coletivos ou multi-universe são aqueles não individualizados, por exemplo, iluminação pública. Já os serviços individuais, singulares ou multisingule são aqueles com usuários individualizados e poderemos aferir, mensurar a utilização daquela atividade, daquela comodidade. Com essa explicação, vamos agora à questão. Os serviços públicos em que não é possível determinar a quantidade utilizada. Bom, se não é possível determinar a quantidade utilizada, estamos diante de um serviço geral, coletivo ou multi-universe. E a prova traz o exemplo da iluminação pública, ok? Foi o que analisamos aqui. Sendo assim, pessoal, o gabarito ficou letra C de casa. Estamos diante de um serviço multi-universe, está aqui, ó, coletivo ou geral. Bacana? Tranquilo? Avançando mais um pouco, agora sim, questão da banca Sesgran-Rio. No Brasil, revela-se frequente a alternância das políticas de prestação de serviços públicos, que ora se revelam centralizadas em pessoas jurídicas de direito público e, em outros momentos, são realizadas por pessoas jurídicas de direito privado, escolhidas mediante complexo processo licitatório. Trata-se de mecanismo de colaboração denominado, letra A, delegação, letra B, autarquização, letra C, intervenção, letra D, publicização e letra E, concessão. 5 segundinhos, pessoal. Vamos lá, pessoal. A resolução desta questão passa pelo entendimento da prestação e titularidade do serviço público. O titular do serviço é o poder público. Leia, o Estado. Então, o Estado, o poder público, é titular do serviço público. Já a execução deste serviço, não estamos falando mais da titularidade, mas sim da execução, daquele que vai colocar a mão na massa. Por aqui funciona assim. A execução do serviço público pode ser realizada diretamente pelo próprio Estado, pelo poder público, ou, aqui é importante, ou indiretamente por particulares. Percebam, a titularidade pertence ao poder público. Agora, a execução depende. Pode ser realizada diretamente pelo poder público ou por particulares. E a forma para delegar, para repassar este serviço de titularidade do Estado para um particular é chamada de delegação. Basicamente, temos o seguinte: imagine aqui, ó, esta estrutura sendo do poder público. Temos aqui União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Eles são titulares do serviço público. Mas vamos imaginar que o poder público quer delegar a execução do serviço para um particular. Isso é possível e será feito através da delegação de serviços públicos, certo? E esta delegação pode ser realizada através de 3 instrumentos. Temos o contrato de concessão, contrato de permissão e a ideia de autorização. Concessão, permissão e autorização. E nestas 3 formas de delegação, precisamos memorizar este ponto aqui, ó. Na concessão e na permissão, sempre teremos uma prévia licitação. Por outro lado, na autorização, não teremos licitação. Então, concessão e permissão dependem de licitação. Já na autorização, não teremos a licitação. E estas 3 formas são meios de repasse, meios de delegação da execução dos serviços públicos. O poder público
titular daquela atividade, daquele serviço, está repassando a sua execução aos particulares e fará isso através da delegação, via um contrato de concessão, contrato de permissão ou autorização, que é um ato administrativo unilateral. Agora sim, vamos resolver o item. O enunciado está nos dizendo que as formas de prestação dos serviços públicos ora se revelam centralizadas, estamos neste ponto aqui, centralizadas pela própria administração pública, pelo próprio poder público, e em outros momentos são realizadas por pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, pelos particulares, estas figuras aqui, escolhidas mediante complexo processo licitatório. Vimos que os particulares eles podem prestar os serviços públicos, e isso ocorre através de delegação. E diante desta delegação encontramos a concessão, permissão e autorização. Notem, só podemos falar em licitação nestas duas primeiras, concessão e permissão, visto que a autorização não exige licitação. Vamos agora aos itens. Trata-se de mecanismo de colaboração denominado delegação. Cuidado, pessoal. A delegação, ela pode ser viabilizada mediante concessão, permissão e autorização. Nos dois primeiros casos, de fato, precisaremos licitar. Porém, na autorização, é sem licitação. Se não depende de licitação e a prova pediu processo licitatório, não podemos assinalar a letra A. Letra B, autarquização não, intervenção e publicização também não, e letra E, concessão. Exatamente é o que vimos neste ponto aqui, A concessão é uma forma de repassar o serviço público, de repassar a execução do serviço público e dependerá sempre de licitação. Com isso, o gabarito ficou letra E de escola. Avançando, mais uma questão da CES-Granrio. De acordo com a norma do artigo 175 da Constituição da República, incumbe ao poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A esse respeito, qual a natureza jurídica da permissão de serviços públicos? Letra A. Contrato de programa. Letra B. Contrato de adesão. Letra C. Ato administrativo qualificado. Letra D. Ato administrativo complexo. E letra E. Ato administrativo composto. 5 segundinhos, pessoal. Vamos lá. Esta questão aborda a permissão. A definição deste instituto está no artigo 40 da Lei 8987 de 95. Bom, quando estudamos a permissão na aula teórica, vimos estas características aqui. Falamos que a permissão é uma forma de delegação do serviço público e que tem como natureza o caráter precário, pode ser revogada a qualquer tempo, será formalizada mediante licitação em qualquer modalidade e a delegação, o repasse ao particular, será para uma pessoa física ou pessoa jurídica. Por aqui não encontramos o consórcio de empresas. E um outro ponto fundamental, que é o cerne da questão, está nesta parte. A permissão será formalizada por um contrato administrativo de adesão. Esta informação está no artigo 40 da Lei 8987 de 95. Portanto, na permissão, a natureza jurídica da permissão é um contrato de adesão, contrato administrativo do tipo adesão.
Ok? Bacana? Com isso, o gabarito só pode ser a letra B de bola. Avançando, pessoal, a modalidade de delegação de serviço público, que se opera mediante licitação, na forma de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, é denominada: letra A, concessão de serviço público; letra B, permissão de serviço público; letra C, consórcio público; letra D, parceria público-privada na modalidade administrativa; e, por fim, a letra E, parceria público-privada na modalidade patrocinada. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Os contratos administrativos podem ser de várias espécies, tá? Então temos contratos administrativos. Neste momento, nos interessa o contrato administrativo de concessão e temos o contrato administrativo de permissão. Estes dois contratos administrativos possuem muitas semelhanças, mas nos interessa, para resolver as questões, as diferenças existentes nestes contratos. Bom, quando estudamos o contrato de concessão, vimos esta definição aqui, ó. Concessão é a delegação do serviço público feita pelo poder concedente a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, por sua conta e risco e por prazo determinado, mediante prévia licitação nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo. Essa é a ideia da concessão. Então, na concessão, vamos repassar o serviço público para um particular, que será uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Lá na permissão, este repasse do serviço público será feito para uma pessoa jurídica, a mesma coisa, ou para uma pessoa física. Percebam, na concessão não há repasse para pessoa física. Isso ocorre apenas na autorização e na permissão. Uma outra distinção: na concessão, ela será realizada mediante prévia licitação em duas modalidades apenas: concorrência ou diálogo competitivo. Na permissão, também teremos licitação, porém por lá não há um destaque quanto à modalidade. Poderemos adotar qualquer modalidade. Então estas são as duas diferenças principais, ok? Vamos ao item. A modalidade de delegação de serviço público, que se opera mediante licitação. Bom, falou em modalidade de serviço público mediante licitação, vamos associar automaticamente a concessão ou permissão, ok? Então sabemos que é concessão ou permissão. Vamos continuar. Na forma de concorrência, concorrência só pode ser a concessão, tá? Temos aqui, ó, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Consórcio de empresas só está presente na concessão. Na permissão teremos pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Sendo assim, pessoal, ficamos com o gabarito letra A de aprovado. Então vamos colocar aqui, ó, vamos registrar. Na concorrência teremos licitação. Teremos licitação, mas apenas em duas modalidades. Na modalidade concorrência, então, concessão, licita na modalidade concorrência, tá? Então, concorrência, ok? E temos também a modalidade do diálogo competitivo, concessão competitivo, beleza? Além disso, temos os destinatários, quais serão os particulares que podem celebrar um contrato de concessão. Na concessão,
a delegação poderá ser feita para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas, nunca para pessoa física, ok? Já na permissão, vamos licitar, temos licitação, e por aqui a licitação será em qualquer modalidade. Por outro lado, a delegação da atividade da execução do serviço público pode ser transferida para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física, beleza? Estas são as distinções principais entre concessão e permissão. Bom, avançando, vamos para a última questão. Utilizaremos este item para revisitar todo o conteúdo envolvendo concessão, permissão e autorização. A modalidade licitatória a ser observada para a celebração de contratos de concessão de serviços públicos é denominada: letra A, pregão; letra B, convite; letra C, concorrência; letra D, consulta; e letra E, tomada de preços. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá. A prova está pedindo a noção envolvendo concessão, principalmente no que tange à licitação. No curso teórico, vimos esta parte aqui, ó. Falamos da concessão e principalmente desta ideia de licitação. Pois bem, a concessão ela é um contrato administrativo, tendo, portanto, natureza bilateral. Precisaremos de uma licitação prévia na modalidade concorrência, concessão, modalidade concorrência de licitação ou diálogo competitivo. A delegação do serviço público será realizada para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas, pessoa jurídica, ou consórcio de empresas, pessoa física, não. Temos aqui um vínculo não precário e a remuneração a título oneroso. As principais informações para nossa questão estão aqui, ó, neste ponto: licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Com isso, o gabarito ficou letra C. Temos a licitação na concessão na modalidade concorrência e cabe também na modalidade diálogo competitivo, ok? Portanto, o gabarito letra C de casa. Mas antes de encerrar, vejamos aqui esta ideia geral. O serviço público, ele poderá ser delegado a um particular. Então, podemos delegar o serviço público, a sua execução, para um particular. Este particular pode ser uma pessoa física, jurídica ou até mesmo um consórcio de empresas. Então, esta delegação poderá ocorrer através de concessão, permissão e até mesmo autorização. Na concessão, temos que esta delegação será formalizada por um contrato administrativo. Estamos diante de um contrato. Na permissão também temos um contrato administrativo, um contrato de adesão. Na autorização estaremos diante de um ato. Olha a diferença. Autorização começa com A. Então a natureza jurídica é de ato administrativo. Em relação à licitação, na concessão e na permissão, precisaremos licitar. A diferença é a seguinte: na concessão, só poderemos licitar na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Na permissão, precisaremos licitar, mas em qualquer modalidade. Por sua vez, na autorização, não há licitação. Um outro ponto fundamental: destinatários. Na concessão, esta delegação, este repasse do serviço público, poderá ser feito a uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas.
Na permissão, há pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E na autorização também há pessoas jurídicas ou pessoas físicas. A distinção por aqui fica por conta da concessão, que não pode ter uma pessoa física. Só poderemos repassar a pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. E existe aqui um macete que ajuda bastante, pessoal. Vamos colocá-lo por aqui, ó. Concessão começa com co. Então temos aqui, ó, a ideia de concessão. Começa com co. Vamos associar, portanto, que a concessão é um contrato administrativo. Precisaremos licitar na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, tá? E por fim temos que os destinatários desta delegação, desta concessão, podem ser a pessoa jurídica ou o consórcio de empresas. Bacana? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Assim resolvemos algumas questões e aproveitamos para revisitar este ponto do nosso edital. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!